Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, neste vídeo vamos resolver mais uma questão de análise combinatória, ok? Aplicação do princípio multiplicativo e talvez nós resolvamos ela por permutações simples também, ok? Vamos lá. De quantas maneiras três mães e seus respectivos filhos podem ocupar uma fila com 6 cadeiras, de modo que cada mãe sente-se junto ao seu filho? Então, vamos fazer um pequeno esquema aqui. As mães, eu vou denominar com a letra M, tá? Então, temos três mães, M1, M2 e M3, tá? Então, aqui temos os lugares que elas ocupam, certo? Nessa fila com 6 cadeiras. O que acontece? Os filhos têm que ficar próximos, vizinhos de suas respectivas mães. Então eu vou ter o filho 1 aqui, aqui eu vou ter o filho 2 e aqui eu vou ter o filho 3. Então perceba que esta configuração é válida, ó. O filho 1 está perto da mãe dele, vizinho da mãe dele. O filho 2 está vizinho da mãe dele. E o filho 3 está vizinho da mãe dele, certo? Essa configuração aqui é válida. O que nós podemos pensar também? Veja que aqui cada mãe está à esquerda de cada um do seu respectivo filho, não é isso? Então poderia acontecer, por exemplo, isso aqui, ó. Filho 1, mãe 1, filho 2, mãe 2, filho 3, mãe 3. Isso aqui também é válido, essa configuração. Cada filho está vizinho da sua mãe, tá? Mas aí também poderia acontecer o seguinte, eu poderia ter isso aqui, ó. Filho 3, mãe 3, filho 1, mãe 1, filho 2, mãe 2. Essa configuração também é válida, ok? Ó, cada filho está vizinho de sua respectiva mãe. Poderia acontecer isso aqui também, ó. Filho 3, mãe 3, mãe 1, filho 1, mãe 2, filho 2, tá? Todas essas configurações que eu escrevi aqui, elas são válidas. Por quê? Porque cada mãe, tá? Ela está sentada vizinha do seu respectivo filho. Todas essas configurações aqui. Só existem essas? Não, tá? Então queremos saber qual é o total dessas configurações aqui. Então o que nós podemos pensar, tá? Podemos pensar o seguinte. Temos aqui os 6 lugares, tá? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, né? Então vamos lá. Vamos escolher aqui a pessoa que vai sentar nesta posição, tá? Temos 6 pessoas. Então aqui eu vou ter 6 possibilidades. Digamos que a pessoa que senta aqui é a mãe 1. Mas aí o que vai acontecer? Para essa posição aqui, certo? Eu só tenho uma opção. Por quê? Porque tem que ser o filho 1. Eu não posso colocar a mãe 2 aqui, não posso colocar o filho 3, senão a mãe não vai ficar, a mãe 1, né? A mãe 1 não vai ficar vizinha do seu filho. Então aqui tem que ser o filho 1. Para cá o que vai acontecer? Então perceba, ó, tínhamos 6 pessoas, mãe 1, F1, mãe 2, filho 2, mãe 3, filho 3. A mãe 1 já se sentou, o filho 1 também. Então faltam quantas? 4 pessoas. Qualquer uma dessas 4 pessoas pode ocupar esta posição aqui, esse lugar. Então aqui eu vou ter 4 possibilidades, tá? Então digamos que aqui quem sentou foi o filho 2, F2. No próximo lugar só vai ter uma possibilidade, porque só quem pode sentar aqui vai ser a mãe 2, para ficar perto do filho dela, tá? Então, quem é que já está sentado? Mãe 1, filho 1, mãe 2, filho 2. Na próxima, o que vai acontecer? Essas duas pessoas que sobraram aqui, qualquer uma delas pode ocupar essa posição, tá? Digamos que aqui eu tenho a mãe 3, tá?
Então aqui eu tinha duas possibilidades, podia ser a mãe 3 ou podia ser o filho 3. E aqui eu só vou ter uma possibilidade, que já está quase 5 pessoas já estão sentadas, né? Essas pessoas que a gente arriscou aqui, ó, todas já estão sentadas. Quem é que falta sentar? O filho 3. Então aqui nós montamos um exemplo e aqui nós contamos as possibilidades para cada etapa do problema, tá certo? Então perceba que aí, tá? Qual vai ser o total de configurações válidas pelo princípio multiplicativo? 6 vezes 1, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 1 é 24, 24 vezes 2 são 48, 48 vezes 1, 48 possibilidades, tá? Perceba que de fato essa configuração que a gente montou aqui, ela é uma configuração válida, ó. A mãe 1 está perto do filho 1, tá? A mãe 2 está perto do filho 2 e a mãe 3 está perto do filho 3, ok? Bom, fizemos utilizando só o princípio multiplicativo. Como é que nós podemos pensar este problema utilizando permutações, tá? Então vamos aqui agora utilizar permutações simples, tá? Para resolver o mesmo problema. Permutações simples, tá? Então, usando permutações simples, o que vai acontecer? Você pode pensar nas duplas. Como assim nas duplas? Ó? Temos aqui os blocos. Vamos fazer um bloco aqui, uma dupla mãe e filho, tá? Vamos fazer um bloco aqui, mãe e filho. Pode ser filho e mãe, sei lá. E aqui vamos fazer outro bloco, tá? Mãe e filho. Digamos que nesse bloco aqui eu vou ter o filho 1. Aqui é claro que eu vou ter que ter a mãe 1, né? Aqui nesse bloco eu coloquei a mãe 3, então aqui eu vou ter o filho 3. E aqui nesse bloco eu coloquei os dois que sobraram, que pode ser mãe e filho ou filho e mãe. Vou fazer filho e mãe, tá? Filho 2, mãe 2, tá? Então o que é que acontece? Você percebe que dentro de cada um desses blocos aqui podem acontecer permutações. Filho e mãe, mãe e filho. Então aqui eu vou ter permutação de 2. Aqui eu vou ter permutação de 2 e aqui eu vou ter permutação de 2 de novo, tá? Como eu falei, pode ser mãe e filho ou pode ser filho e mãe. Mas aí, o que que acontece? Além de eu ter permutação de 2 aqui, aqui e aqui, tá certo? Os blocos em si podem mudar de posição, ou seja, esse bloco aqui, ó, ele pode ir lá para o final, certo? O que vai acontecer? Então eu vou ficar com o seguinte, pelo princípio multiplicativo, permutação de 2, que dentro desse bloco, permutação de 2, tá? Dentro desse bloco, permutação de 2 aqui dentro desse bloco, vezes permutação de 3, porque eu tenho que considerar que eu posso mover esse bloco, esse e esse de posição. Tá? Vamos só fazer uma ilustração para vocês perceberem isso. Então vamos mudar os blocos de posição. Eu não vou mudar dentro dos blocos, mas eu vou mudar os blocos de posição. Então eu vou colocar esse bloco aqui no começo, ó. F2, M2. Vou colocar esse bloco que está no meio no final. Então eu vou colocar aqui, ó, M3, F3. E vou colocar esse bloco aqui para ser o segundo, tá? F1, M1. Então perceba, ó, que eu não mudei as pessoas dentro dos blocos. Eu não mudei, tá vendo? Ó? Mas eu mudei os blocos em si de posição. Eu botei esse bloco aqui no meio, peguei esse bloco aqui que estava no final, botei no começo, e peguei esse bloco aqui que estava no meio, botei no final, tá? Então perceba, novamente, ó, permutação de 3 é devido à mudança dos blocos, desses 3 blocos aqui de posição, por isso permutação de 3. Permutação de 2, porque pode haver uma mudança das pessoas dentro desse bloco. Permutação de 2 de novo, porque pode mudar as pessoas dentro desse bloco. E permutação de 2, porque pode mudar essas duas pessoas de posição dentro desse bloco. Então, pelo princípio multiplicativo, a resposta do nosso problema vai ser P2 vezes P2 vezes P2 vezes P3. Você sabe que isso é
2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial, tá? E aí, recordando, o que é o 2 fatorial? 2 vezes 1, então aqui é 2 vezes 2 vezes 2. 3 fatorial, no caso, vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, mesma resposta anterior. Então, são 48 configurações válidas, ok, pessoal? Então, é isso, ó. Então, resolvemos essa questão utilizando aqui apenas o princípio multiplicativo e depois utilizando permutações simples, né, combinadas com o princípio multiplicativo. Então, perceba que se você dominar o princípio multiplicativo, tá, você domina uma ferramenta muito poderosa, tá? Você não precisa ficar se prendendo a fórmulas, tá, para resolver os problemas. A ideia de análise combinatória é você exatamente pensar, você fazer o exemplo e ver, contar a quantidade de configurações possíveis, tá? Sempre pensando no que o problema está pedindo, tá? A sua postura diante do problema de análise combinatória é muito importante. Fazer o que o problema está mandando, tá? Agir como uma pessoa que vai fazer vai pegar essas 6 pessoas, tá? E colocar de forma a obedecer o que o enunciado está pedindo, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.